hoje vamos estudar a palavra de Deus, amém? Se você está visitando-nos hoje, somos uma igreja que estamos focados em seguir a palavra de Deus, amém? Então, a pergunta que eu tenho hoje para você é esta: você está pronto? Pronto para quê? Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Hoje vamos estudar esse tema de estar prontos, amém? Vamos a Êxodo, capítulo 3, vamos lá. Em Êxodo 3, segundo livro da Bíblia, amém? No versículo 1, a Bíblia fala: Moisés pastorava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Uau, que incrível, irmãos! Que relato incrível! Aqui Moisés já era tinha 80 anos de idade, amém? Ele estava pastoreando o rebanho. E de repente, ele vê algo incrível. Ele vê uma sarça que se está queimando, mas não se está consumindo. Ele vê o que está acontecendo. Ele se aproxima à sarça. E do meio da sarça, o anjo de Deus fala a ele. Ele fala: não se aproxime mais, porque o lugar é terra santa. E ele tira as sandálias, em sinal de respeito a Deus. Amém? Sigamos lendo aqui. No versículo 10 fala: vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, você prestará um culto a Deus neste monte. Amém? Incrível. Deus chamou a Moisés. E ele falou a Moisés: Moisés, você está pronto? Você está pronto para tirar os israelitas do Egito? E Moisés falou: a verdade, não estou pronto. Não estou pronto. Envia outra pessoa. E se você seguir lendo, aqui Moisés dá 5 desculpas, porque ele não estava pronto para fazer a vontade de Deus. Uau! Moisés não estava pronto. Em Atos 7 temos um insight aqui sobre ele. Em Atos 7, vamos lá. Uma das suas desculpas, ele falou: eu não sei falar bem. Em Atos 7, vamos lá, por favor, no versículo 20, fala: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Amém?
A Bíblia fala que Moisés era poderoso em palavras e em que mais? Em obras. Então, ele 40 anos antes estava pronto. Olha, siga lendo aqui, versículo 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vengou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, e aí sabemos que tinha 80, apareceu a Moisés um anjo nas lavadeiras de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinaí. Aí entendemos algo incrível, irmãos. Moisés era um homem poderoso, amém? E aos 40 anos, Deus chamou a ele, mas ele não estava pronto. É fascinante, porque ele passou 40 anos como príncipe. E depois passou 40 anos mais como pastor das ovelhas. Depois de 40 anos como príncipe, depois de 40 anos como pastor das ovelhas, ele já estava pronto para fazer a vontade de Deus, amém? Ainda que deu desculpas ao princípio. A pergunta é para nós hoje: você está pronto? Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Você está pronto para cumprir o propósito no qual Deus já tem para você? Como sabemos se estamos prontos? É uma boa pergunta, verdade? Como sabemos hoje se nós estamos prontos para fazer a vontade de Deus? Como sabemos? Primeiro ponto, tenho 3 pontos de como podemos estar prontos hoje para servir a nosso Deus, amém? Primeiro ponto, tem que ser treinado, amém? Para ser pronto, tem que ser treinado por Deus. Olha Provérbios capítulo 3, vamos lá. Treinados por Deus. Em Provérbios 3, versículo 11, a Bíblia fala: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, amém? Como te treina Deus? Provérbios 3:11. Por meio das dificuldades, por meio dos problemas, amém? Deus precisa, olha isto, desmoronar-te para poder construir-te de novo. Agora, como você é, não é suficiente para fazer a vontade de Deus. Você precisa ser desmoronado. Você precisa ser quebrantado para poder ser outra pessoa nova, amém? Você precisa ser construído de novo por Deus, amém? E como Deus faz isso? Com os problemas, com as dificuldades em tua vida, amém? Deus te vai desmoronar, para quê? Para você aproximar-se dele. 40 anos como príncipe não foi suficiente para Moisés. Ele precisava 40 anos mais, no calor do deserto, fora da sua família, sozinho, cuidando ovelhas, amém? Quando você passa por dificuldades, quando você passa por sofrimentos, Deus, a verdade, Deus está amando para poder desmoronar-te, para que você seja como Jesus, amém?
En 1 Corintios, capítulo 9, vamos lá. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Vamos ler aí. Fala que a vida cristã é como uma corrida. 1 Coríntios 9, versículo 24. Fala, vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas ganham prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio, amém? E o prêmio para nós não é uma coroa física, amém? O prêmio para nós é uma corona espiritual, quando estamos com Ele nos céus, amém? Esse é o prêmio que todos queremos ter, amém? Em Lucas 9, vamos a Lucas 9, uma escritura que usamos bastante quando estudamos com nossos amigos. Mas em Lucas 9, versículo 23, fala algo muito interessante. Fala, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus teve que suportar a sua cruz, a cruz dele. Ele foi pendurado na cruz, amém? Ele morreu como um criminoso por os pecados do mundo, amém? E o terceiro dia ele foi ressuscitado, amém? Mas essa foi a cruz de Jesus. Mas aqui a Bíblia fala, olha o que fala, que se você quer ser um discípulo, você tem que carregar uma cruz. Mas não é a cruz de Jesus, você tem que carregar a sua cruz. Deus nos dá a cada um de nós a nossa cruz para nos carregar. E a cruz é difícil. Temos dificuldades, problemas, todo tipo de coisas. Mas Deus deixa a você passar por isso, para que você carregue a sua cruz. E pode ser mais como Jesus, amém? E esteja pronto para fazer a vontade de Deus, amém? Muito importante. A razão por a qual alguns não cumprem o destino de Deus. A razão por que às vezes não fazemos a vontade de Deus é porque nos cansamos no meio dos sofrimentos, nos desanimamos no meio do sofrimento e perdemos a esperança e eventualmente desistimos. Por isso que muitos não cumprem a vontade de Deus para a sua vida. Mas lembra isto, não foi por acaso, não foi uma coincidência, não foi um erro que Moisés foi chamado aos 80 anos de idade, amém? Poucos aqui neste quarto têm 80 anos de idade, amém? Quase ninguém. E Deus te chamou com menos idade que Moisés ainda, amém? Para fazer a vontade dele, amém? Muito importante. Mas é os sofrimentos quando Deus te chama. Você lembra quando Deus te chamou, se você é discípulo? Deus te chama muitas vezes. Você está pronto para diferentes desafios na tua vida, amém? Eu lembro quando Deus me chamou para eu ser missionário. Como notam alguns de vocês, todos, eu tenho um sotaque, amém? Bastante. Eu noto quando sou estrangeiro, quando Deus me chamou para ser um missionário. Eu estava no meu último ano na universidade, lá em Miami, e eu estava animado, estava terminando em dezembro, iria terminar, e a igreja lá falou que em janeiro eles iriam implantar uma igreja em Caracas, Venezuela. E eu estava em dezembro, terminando a faculdade, animado, queria começar a trabalhar, e com o título e tudo isto, mas eu lembro uma irmã que me falou, Raul, você seria um bom integrante para o time missionário a Caracas, porque você fala espanhol também. E eu falei, nossa, eu acho que não, como eu estou terminando, eu acho que não. Mas depois que ela foi embora, eu orei e pensei, nossa, será que Deus me está chamando? É uma coincidência que eu sou latino, morando nos Estados Unidos, falo inglês, espanhol,
terminou agora a carreira, agora em dezembro, em janeiro, o time. É isso tudo coincidência ou é Deus que me está chamando? Eu orei e pensei, nossa, Deus me está chamando. Deus me está chamando para deixar o conforto dos Estados Unidos e ser um missionário, amém? E eu pensei, nossa, que Deus me está chamando, não é esta irmã, é Deus que me está chamando. E quando você acredita que Deus te chama, você tem uma paz em seu coração. Porque fala, nossa, é Deus. Então eu liguei ao líder da igreja e falei, eu estou pronto para ir à missão. Ele falou, nossa, precisamos de missionários, você vai à missão. Assim como trabalha Deus. Deus te chama para fazer a sua vontade. Algum de nós aqui, Deus está chamando para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, amém? Deus está chamando para viver a vida cristã verdadeiramente. Talvez nunca viveu, talvez a viveu antes, não importa. Deus te está chamando para ser um verdadeiro cristão. A pergunta é, você está ouvindo o chamado de Deus? Porque você tem que ser treinado por Deus para estar pronto para fazer a sua vontade, amém? Em 2 Coríntios capítulo 12, em 2 Coríntios capítulo 12, Deus fala aqui, amém? Por meio de Paulo, um apóstolo. 2 Coríntios 12, versículo 7, a Bíblia fala assim. Fala, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dada um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Essa escritura, irmãos, é fascinante. Aqui temos Paulo, um apóstolo de Jesus. Amém? Uma pessoa que, talvez a pessoa mais perto de Jesus no planeta Terra nesse momento. Amém? E ele era incrível, ele deixou sua vida por Jesus. Mas Jesus fez algo com ele. Ele falou, eu te vou dar medicina preventiva. E eu gosto de medicina preventiva. É bom prevenir. A melhor forma de combater as doenças, irmãos, é de não ter as doenças. Amém? Não é a melhor forma? Quando já tem, é mais difícil. Então, medicina preventiva. Alguns de nós tomamos vitaminas, amém? Fazemos exercícios, porque é medicina preventiva, verdade? Então Deus tinha a medicina preventiva perfeita para Paulo. Qual era? Deus pensou no versículo 7. Paulo tem a tendência a ser orgulhoso. Então, eu vou dar a ele o mensageiro de Satanás para que ele esteja atormentado. Que é isso? Provavelmente uma doença. Ele tinha uma doença. E ele orou para Deus, tira esta doença de mim. Mas Deus falou, não. Porque o único que você precisa é a minha graça. Amém. Irmãos, o único que você precisa hoje em dia é a graça de Jesus. Você nem precisa que seus problemas sejam resolvidos. O que você precisa é a graça de Deus, amém? É a graça de Deus. E Paulo, ele podia sanar outras pessoas por meio do Espírito Santo, mas não se podia sanar a ele mesmo. E o que ele aprendeu é que eu tenho que deleitar-me nas fraquezas, porque enquanto sou fraco, é que sou forte, amém? Amém. Então quero, hoje em dia,
eu acho que você tem dificuldades, problemas e tem sofrimentos em sua vida. Alguns, talvez um problema de saúde, outros pode ser um problema familiar, outros um problema financeiro, outros tudo ao mesmo tempo, amém? Mas Deus te vai dar sofrimentos, amém? E o que temos que fazer é entender que Deus me está treinando, amém? Para ser mais como Jesus. Então tem que ver a Deus treinando. Eu penso na minha vida, e eu tive uma cirurgia no meu joelho, eu sempre fiz esportes. E esta semana meu joelho estava doendo bastante. E eu estava tentado a ficar amargurado um pouquinho com Deus. Deus, tenho dor no meu joelho, e caminho e dói. Fiz uma consulta, marquei uma consulta com o ortopedista, amém? Vou ver o que está acontecendo aí. Mas eu vejo que Deus me está disciplinando. Por quê? Porque Deus sabe que eu preciso de disciplina. E em vez de ficar amargurado, eu falo, amém, por lo menos posso caminhar, amém? Que legal. Quantas pessoas não podem caminhar? Por lo menos eu posso caminhar. É amém, não posso jogar futebol, basquete, mas isso não é tão importante, é verdade. O importante é seguir a Deus, amém? Então, isto me humilha, mas é bom para mim, porque me ajuda a ver a Deus, amém? E ficar mais agradecido com meu Deus. E você? Como você está mais perto de Deus por o que está acontecendo na sua vida? Ou está mais longe de Deus? O importante, irmãos, é entender que temos que ser treinados por Deus. Amém? Segundo ponto. Temos que ser treinados pelos homens também. Em Atos 16, versículo 1. Vamos lá. Alguns de nós não gostamos deste ponto. Treinado por Deus sim, mas treinado por homens não. Isso não. Temos que ser treinados por os homens. Em Atos 16, versículo 1, fala: chegou a Derbe depois, a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui a Bíblia fala de Timóteo, amém? E tem duas cartas na Bíblia que são dirigidas a Timóteo, amém? 1 Timóteo e 2 Timóteo, amém? E aqui vemos que quando Paulo veio Timóteo, ele falou: nossa, esse rapaz tem que vir comigo na missão. Duas igrejas falavam bem dele. E Timóteo era o meio judio. Sua mãe era judia, mas seu pai era grego. Então, ele não tinha sido circuncidado. E a maneira que Paulo pregava a palavra de Deus naquele tempo é que eles primeiro pregavam na sinagoga judaica. E depois, quando eram expulsos, eles iam aos gentios, que eram ao resto do mundo, amém? Então, ele teve que pagar um preço alto, ainda como adulto, de ser circuncidado, amém? Mas fala que Paulo foi que circuncidou a ele. Então, ele teve que ser circuncidado como adulto para poder pregar a palavra de Deus e poder entrar na sinagoga. Por que falo isso? Porque Timóteo teve que ser humilde e falar: ok, eu preciso ser circuncidado? Imagina se tempo discipulado com você, amém? Irmão, você precisa ser circuncidado. Aqui tem uma faca, vamos lá. Entende? Você imagina? Mas assim foi no primeiro século, amém? Então, Timóteo, podemos falar, tinha a humildade de ser treinado por os homens, amém? No mesmo capítulo, Paulo tem uma visão aqui, no versículo 6. Vamos ler aqui um pouquinho. Fala que ele tem uma visão. E no versículo 9 fala: durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois de Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente
para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Aqui vemos que foi Paulo que teve a visão de ir a Macedônia. Os outros, os companheiros de Paulo, não tiveram a missão, mas eles concluíram que Deus chamou a eles. Amém? Por quê? Porque Paulo teve a visão. Amém? Às vezes Deus te chama, irmãos, por meio de outra pessoa. Se você, mulher, está casado com um homem que vai ser evangelista, Deus te está chamando para o ministério. Amém? Deus te chama às vezes por meio de outras pessoas. Amém? Amém. Quando você foi convidado à igreja, sim, foi um homem que te convidou, mas na verdade não foi o homem. Foi Deus que te convidou. Foi Deus que te convidou para você aproximar-se de Deus e estar perto dele para fazer a sua vontade. Amém? Deus foi que te chamou. Por quê? Porque temos que ser treinados também por os homens. 1 Coríntios capítulo 4, vamos lá. Vamos, irmãos. ¿Están animados? 1 Coríntios 4. Versículo 14. Fala, não estou tentando envergonhar-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que ensino por todas partes, em todas as igrejas. Amém? Amém. Aqui vemos Paulo outra vez, falando à igreja de Corinto agora, inspirado por Deus. Ele fala, igreja de Corinto, vocês têm muitos problemas. Mas eu tenho a solução para vocês. Qual é a solução? Aqui fala, imite-me. Imite-me. Uau. Sou um pouquinho orgulhoso. A solução é imite-me. E fala, e a forma que vocês me vão imitar é que eu não vou ir à sua igreja. Eu lhes vou enviar um novo líder a vocês. Les vou enviar a Timóteo, amém? Porque ele me imita e assim vocês podem imitar a ele. Para você ser treinado, para você ser um bom discípulo, você precisa imitar as características de Cristo em aquele que te está treinando. Amém? Aqui não estamos falando de imitar as coisas ruins da pessoa. Aqui não estamos falando de imitar os pecados da pessoa. Amém? Não imite isso. Nós estamos tratando de imitar as coisas da personalidade da pessoa que não são como Cristo. Não. O que temos que imitar essas características de Cristo nessa pessoa, amém? E aqui fala que se vocês fazem isso, a igreja vai melhorar, amém? Então, foi a razão que Deus enviou Jesus. Uma das razões que Deus enviou Jesus não foi somente para morrer por nossos pecados. Deus enviou Jesus para dar-nos um exemplo de carne e osso para seguir, amém? Porque ler a Bíblia, para a maioria de nós, não é suficiente. Precisamos ver um exemplo de carne e osso. A verdade é para todos nós. Precisamos ver pessoas que imitam a Jesus, amém? Amém. Então, para você estar pronto, precisa ser treinado também por os homens. Mas os homens são pecadores. Esse é o plano de Deus, amém? Que um pecador treine a outro pecador. Amém? E último ponto. Você tem que treinar a si mesmo. Amém? Tem que ser treinado por Deus. Tem que ser treinado por os outros. E também Deus tem que treinar-te também. Amém? Vamos a Hebreus capítulo 5.
Hemos lido Hebreos bastante. En Hebreos 5, yo he lido esto antes con nós, fala que ser maduro en Cristo. Hebreos capítulo 5, final, versículo 12. Fala, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Que se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tomaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Amém? Pois fala dos princípios básicos aqui. Você tem que treinar-se. Como você se treina? Sendo maduro. Você tem que madurar. Eu tenho que madurar. A madurez, olha isto, não vem necessariamente com sua idade física. Ainda que ajuda. Tem pessoas que têm idade avançada e não são maduros espiritualmente, amém? A madurez vem por meio de você, deveria ser um mestre, por meio de você ensinar, por meio de você ser capaz de ajudar aos outros a ser mais como Jesus. O discípulo maduro é aquele que pode ajudar a outros a ser cristãos, amém? É o discípulo que pode discipular aqueles que já são discípulos, formar amor, harmonia e não estar brigando, amém? Esse é o discípulo maduro, o discípulo que pode ensinar aos outros, amém? Muito importante. E aqui fala, vocês deveriam ser mestres, mas ainda precisam leite. Pergunta, algum de nós precisamos leite ainda? Espero que não, amém? Eu não tomo leite mais. Talvez você goste de leite, eu não gosto mais de leite. Mas o que eu preciso é a comida sólida espiritual, amém? Em Marcos capítulo 1, Jesus se treinava ele mesmo também. Em Marcos 1, versículo 35. Fala, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, amém? O que fazia Jesus, irmãos? Ele orava a Deus. Para você treinar-se, você tem que orar a seu Deus. Amém. E orar a seu Deus não é orar no ônibus, enquanto você vai em caminho ao trabalho. Ainda que é bom fazer isso, amém? Faz isso. Mas orar a Deus não é orar enquanto caminha ao metrô, ainda que é bom fazer isso e faz isso, amém? Orar a Deus é ter um tempo íntimo com Deus, amém? Se você quer falar algo importante com alguém, não vai falar com ele enquanto caminha ao metrô agora. Irmão, quero falar algo importante com você. O que quero falar? Ok, acompanhe-me. Tenho que ir à feira aqui, vou comprar uns tomates. Vem comigo e vamos falar algo importante para a sua vida, amém? Não, quando você quer falar com alguém, você tem um tempo íntimo com ele, amém? É o mesmo com Deus. É importante orar a Deus em todas as ocasiões. Mas para crescer espiritualmente, você precisa ter tempo íntimo com Deus, amém? E também precisa ler a Bíblia, amém? Como nos treinamos? Orando, amém? Lendo a palavra de Deus cada dia. Evangelizando. É um treino. Evangelizar todos os dias, amém? Porque quer disciplina. Estudando a Bíblia com os amigos. Para você treinar-se, você precisa estar em estudos bíblicos com amigos, amém? Porque os estudos bíblicos salvam a pessoa, mas ajudam você a manter-se salvo também, amém? Para treinar-se, é importante trouxer visitas à igreja, amém? É importante estudar com eles, como falei. Se você está muito ocupado demais, para trazer visitas à igreja, para estudar a Bíblia com eles, você está ocupado demais de verdade. Algo tem que fazer para fazer a vontade de Deus, amém? É importante, irmãos, que nos treinemos a nós mesmos, amém? Por exemplo, uma coisa que eu faço é que eu leio a Bíblia inteira cada ano. Se você lê 4 capítulos por dia, você pode ler a Bíblia inteira no ano, amém?
Meu alvo é compartilhar diariamente minha fé. Coisas que eu faço, eu oro certa quantidade de minutos por dia. Por que faço essas coisas? Para treinar-me. Agora que eu estou começando a academia, amém? Agora que estou começando a academia, eu me estou treinando, amém? Eu trato de treinar-me. Estou muito magro ainda, mas é um treino. Eu tenho que fazer várias vezes por semana. Quanto mais espiritualmente, amém? Eu quero animar-te a treinar assim mesmo. Amém. Ao final do dia, irmãos, vamos ler a última escritura aqui. Em conclusão, Atos 21. Em Atos 21, vamos ver que Paulo estava pronto. Em Atos 21, versículo 10, fala: depois que passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Uau! O que está acontecendo aqui? Os irmãos estão juntos e um profeta vem a eles. O profeta tira o cinto de Paulo. Imagina, tirar o cinto, tira o cinto dele e amarra suas mãos e ele fala: Deus fala que o dono desse cinto vai ser amarrado por os judeus. Está falando de Paulo. Versículo 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos ao Paulo que não subisse para Jerusalém. Então imagina, os outros discípulos falaram: Paulo, se Deus está falando isto por meio do Espírito Santo, você fique aqui para que não vá lá e sofra. Versículo 13. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, Paulo estava pronto. Ele estava pronto, amém? Não somente estava pronto para ser amarrado, ele estava pronto ainda para morrer por Jesus, amém? Irmãos, hoje em dia a pergunta é: você está pronto? Você sim vai estar pronto. Vamos estar prontos, amém? Vamos estar prontos, mas para estar prontos, e vamos estar prontos, temos que, número 1, ser treinado por Deus, amém? Deixar que Ele treine. Número 2, ser treinado por homens, ainda que são pecadores. E número 3, tem que treinar assim mesmo, amém? Irmãos, vale a pena, amém? Vale a pena ser chamado por Deus. Vale a pena responder ao chamado e falar: eu estou pronto, amém? Para Deus seja glória, amém. Amém.